Amigo do Dr. Ideval, esse que vos fala. Hoje falarei sobre a maconha. Assunto em voga no momento, que grupos de usuários, tanto recreativo como para tratamento médico, pede a liberação da maconha in natura, para se fabricar sua substância em casa. E o grupo de cientistas luta pela liberação da maconha, mas os seus princípios ativos, para ser usado como remédio, como é usado os benzodiazepínicos, como são usados os hipnóticos, tudo prescrito pelo médico. Porque o uso da planta tem vários efeitos deletérios para o ser humano. No princípio da humanidade, tanto os homens como os animais se alimentavam de presas, animais menores, frutas e dos vegetais de uma maneira geral. Na família dos vegetais existiam os arbustos, as ervas rasteiras e outros vegetais utilizados como alimento, como chás, como bebidas. Acontece que muitas plantas, além do uso alimentar, quando cozida, quando torradas, quando feito chás, quando queimadas, inaladas em infusões, causava efeitos interessantes em quem fazia uso. Quando se usava o café, você ficava sem sono. Quando usava cidreiro, o capim-santo, o alecrim, a camomila, você ficava mais calmo e com sono. Quando usava a flor do maracujá, você ficava com sono. Existiam outras que lhe deixavam atento, lhe deixava atlético, lhe deixava azeitado, lhe deixava com um sentimento de superior, ou lhe deixava indiferente ao mundo, porque mexia com a consciência do indivíduo. Alguns enxergavam coisa que não existia, falava com alguém que não existia, conversava com quem não existia. Isso fez com que eles dissessem para a sua comunidade que estava conversando com os deuses daquela época. Veja a importância dessa substância. Muitos eram usados na filosofia, muitas eram usadas por muitos missionários da época, nos cultos, nos rituais, nas cerimônias, nos pajés, os xamãs. Muitos líderes daquela época utilizavam aquela substância. E tinha uma certa domínio sobre o povo. Principalmente, que diziam a ele que falavam com Deus. Veja que história interessante. Dessas drogas, a mais importante, dentre outras, cogumelo e etc., existia uma chamada cannabis sativa. Nada mais do que a maconha. De imediato ela penetrou na China, na Índia, no Oriente Médio, na Ásia toda, nas Américas, no continente africano, na Europa. Então essa substância passou a dominar praticamente o mundo inteiro. E sendo utilizada pelos seres superiores daquela comunidade, chefes de comunidade, pastores, sacerdotes, feiticeiros, palestrantes. Dizem até que muitos pensadores, muitos músicos daquela época também faziam uso da cannabis sativa, mas ninguém sabia o porquê. No mundo moderno, ao se fazer o estudo dessas plantas, notou-se
que o café tinha cafeína, o fumo tinha nicotina, a cidreiro, o alecrim, a flor do maracujá tinha substâncias sedativas. E o cannabis sativus possuía mais de 500 substâncias naquela planta. E as mais importantes, que causavam esse efeito inteiro, era o THC. THC, uma molécula química chamada de tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol. Era uma substância psicoativa, penetrava no cérebro do indivíduo e dava todas essas reações. Reação de sonolência, de eletricidade, de alegria, de conforto, de prazer. O que o pessoal chama de barato. Causa o barato no indivíduo, é o THC. Causa também alguns princípios de irresponsabilidade no usuário. Ele esquece do mundo, ele acha que o mundo é só fantasia, o mundo é só alegria e o mundo é só recreação. Esse é o efeito do THC. A outra substância é o canabidiol. Essa substância não tem esses efeitos de prazer, não tem esses efeitos alucinógenos, não tem esse efeito psicodélico, não tem efeitos de interferir na voz, no equilíbrio, não dá taquicardia, não dá sudorese, os olhos não ficam vermelhos, é uma droga praticamente inerte. Já o THC não, o THC causa tudo isso citado, inclusive levando o indivíduo a delírios, pensamento de perseguições. Ele acha que é o todo-poderoso, ele cria um grande problema familiar e para a sociedade, porque ele fica um indivíduo praticamente dependente e pode enveredar por outros caminhos, por outras drogas. Outro ponto importante que o THC tem é que ele atua nas pessoas muito inteligentes, nos artistas, os grandes pintores, os grandes compositores, nos indivíduos que têm um cérebro privilegiado. Ele inibe o senso que a pessoa tem. E a pessoa fica mais criativa, fica mais alegre, fica mais produtivo. Ele começa a falar na filosofia, falar na sociologia. Ele viaja pelo mundo, inclusive passa por perto da casa de Deus e gera esses grandes monstros da música, esses grandes monstros da cultura mundial. Outro ponto importante é que é a cannabis sativa, o THC, o trampolim para o uso de outras drogas, principalmente as artificiais. A grande LSD. Veja que os grandes artistas, como Bob Marley, os grandes guitarristas, muitos pintores, muitos cantores da música internacional e nacional se declaram usuário da cannabis sativa e de outras drogas. Passa a ser dependente do ópio, das morfinas, de uma maneira em geral. Quer dizer, a maconha não é de todo mal. Doutor Ideval, qual o problema dessa liberação? O problema, minha gente, é porque a maconha tem 3 maneiras de ser usada. A primeira e a segunda é usada artesanalmente. Você pode fumar a maconha, 10 minutos depois ela cai no cérebro do indivíduo e causa toda essa sensação de bem-estar, de bacanice, de alegria, é o famoso barato. Você pode ficar agressivo, pode ficar sonolento, pode ter esses efeitos colaterais todos. E ela, quando fumada, 10 minutos depois ela chega no cérebro e passa 5 horas com esse efeito. E outra maneira é ela comida, deglutida. Pega-se a maconha, se extrai um extrato ou se extrai um óleo
E se fabrica biscoito, sucos, chocolates, uma série de produtos, guloseimas, que o indivíduo come. Ao se alimentar com essa substância, a absorção só acontece de 1 a 2 horas depois. Acontece que a pessoa que quer fazer uso da cannabis sativa quer ter um efeito imediato. Aí come 1, come 2, come 3, come 4, come 5. Como o óleo, o extrato, tem altas doses do THC, aí ele entra, quando começa a absorver, ele entra em transe. Todos os efeitos colaterais são exacerbados 20, 30 vezes. Inclusive os efeitos de alucinações, os efeitos psicodélicos. Então o indivíduo ele fica totalmente perdido. E é perigoso, doutor Edevaldo? É perigoso. Porque ele pode cometer suicídio, ele pode cometer mal a outras pessoas, ele pode trazer um problema eterno para a sua família. Ele perde o equilíbrio da voz, o equilíbrio no andar, ele perde o equilíbrio no aprendizado, passa a não aprender muito. Por quê? Porque essas drogas atuam exatamente tirando o indivíduo do sério. Tirando o indivíduo do sério. A outra maneira de usar a maconha, o THC e a outra substância é isolando da planta essas substâncias e farmacologicamente utilizando. O médico pode prescrever o canabidinol, pode prescrever o canabidiol e o indivíduo utiliza para epilepsia, porque ele atua no sistema nervoso central. Ele é um psicotrópico, ele é um psicoativo, ele inibe o vômito, inibe a náusea, ele melhora a pressão intraocular, melhorando o glaucoma, ele diminui as conexões cerebrais, diminuindo as convulsões, ele melhora o Parkinson, dando tranquilidade no movimento da pessoa que tem Parkinson, ele melhora a dor de cabeça, ele é um analgésico, quer dizer que ele é um estimulante, ele aumenta o apetite, com a famosa larica, quer dizer, a maconha não é tão ruim. O ruim é a maneira de utilizá-la. Então vamos lutar para que o THC, o canabidiol, seja liberado cientificamente, farmacologicamente. Já imaginou você chegar na farmácia e comprar 20 ou 30 remédios diferentes e fazer uso? Sem saber quem produz, como é que usa, os efeitos colaterais. A mesma coisa é a maconha. Quando se planta a maconha clandestinamente, ele é armazenada clandestinamente, vendida clandestinamente, então pode dar contaminada, pode ter bactéria, pode ter fungo, pode ter mosquito, pode ter inseto, pode ter uma série de coisas que às vezes a pessoa não adoece nem pela maconha, adoece pela contaminação da cannabis sativa em folha e em flores. Então, minha gente, a maconha não é tão deletéria. O deletério que ela tem é o seu uso. É o seu uso. Quando você vê um jovem usando maconha, ela é prejudicial, principalmente até os 21 anos de idade, ele não tem culpa não. Ele aprendeu a fumar maconha, ele aprendeu a comer maconha, ele ficou dependente, viciado. O culpado é quem vende, é quem planta, é quem transporta, é quem distribui essa droga pelas capitais. Então, minha gente, vamos lutar pela liberação dessa substância cientificamente para uso pela medicina, para tratar epilepsia, tratar esclerose múltipla, tratar Alzheimer e uma série de substâncias. Muita gente fazendo tratamento para câncer que vomita muito. A cannabis sativa é uma beleza, funciona demais. Doutor Edevaldo, tem overdose com o uso de maconha? Aí não foi relatado. O que existe é a pessoa que usa muito, ele pode ficar totalmente intoxicado pelo THC e achar que está sendo perseguido, começa a falar com todo mundo, falar com Deus, falar com os demônios e começa a praticar atos indecentes e não urbanos para a população que a gente vive. Música de fundo, doutora Elana Meirelles, cantora, música violeira do Mato Grosso do Sul. Nascido em 1924 e falecido em 2005. Grande violeira.